Glória a Deus. Aleluia. Depois da oração da esposa, eu tenho certeza que Deus vai usar, né? Aleluia. Fico feliz esta noite por estar mais um domingo, mais uma vez, juntamente com os irmãos, provando da bondade de Deus, provando da graça e da misericórdia do Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos adorando o Senhor, através dos louvores e através também da sua palavra. Palavra é essa que não pode faltar em nossos corações. Palavra é essa que não pode estar ausente em nossos corações. Palavra é essa que foi a igreja fundamentada, que foi a igreja firmada. A igreja não foi firmada em promessas de homens, mas a igreja, ela foi fundamentada e firmada através da palavra do Senhor. E assim nós iremos continuar pregando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 6. Deixa eu ver se tem alguém bom de Bíblia aqui. Quem achou, diga amém. Que isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Dá para esse povo participar da gincana aqui, né? Dá para participar na IBD aqui de manhã. Quero ver você aqui para participar. Aí achar o livro de Ruth, Esther, Naum, Abacuque. Foi muito rápido o Êxodo, não é possível. Acho que você já estava sentindo que eu ia abrir em Êxodo. Glória a Deus. Fala para o teu irmão mais uma vez aí. Olha, prepara o teu coração. Deus vai falar contigo. Prepara também o bolso. Porque você vai comer hoje na cantina mais cedo. Amém? Fala para tua esposa aí, vou te pagar um lanche hoje, hein? Fala para o teu esposo, vou te pagar o lanche hoje. Hoje é de Deus. Aleluia. Irmão, é difícil achar um irmão para pagar um lanche, né? Cara bom para pagar o lanche, né? É presbítero Jorge. Se quiser, fala com ele no final do culto que ele... né? Ou então o evangelista Alexandre está ali quietinho. É pessoa bom para pagar lanche é ele. Vai logo nas autoridades. Glória a Deus, brincadeira à parte. Êxodo capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele. E bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Diga comigo, glória a Deus por essa palavra. Pode sentar em nome de Jesus. O texto muito bem conhecido por todos e já ouvido e pregado por muitos neste lugar, faz menção acerca de um homem chamado Moisés, que no original significa Moshe. Moshe significa aquele que é tirado das águas. Moisés era filho de Joquebede e também de seu pai Arão. Moisés teve uma trajetória muito difícil, desde o seu nascimento, quando Faraó
deu ordem para que o seu exército, os seus funcionários, viesse a matar, destruir todos os homens, os filhos homens, os machos, que nasceria de uma hebreia. Deu ordem, decretou para que viesse a destruir os homens. Moisés estava naquela leva, e diz a Bíblia que Moisés foi escondido pela sua mãe, e completando 3 anos de idade, Moisés é lançado no rio Nilo pela sua mãe, aos cuidados à distância pela sua irmã Miriam, aonde quando Moisés é lançado no rio Nilo, logo Moisés ele se depara com uma dificuldade, além de se livrar da morte de Faraó, ele agora é lançado no rio Nilo com a dificuldade ou a ameaça de ser comido pelo jacaré naquela época, mas Deus guarda a vida de Moisés, como guardou também de Faraó. Moisés vai parar no Egito, encontra-se com a filha de Faraó. Agora, a filha de Faraó toma Moisés para cuidar dele, como filho, adota Moisés. Moisés é adotado pela filha de Faraó, e passa 40 anos no Egito. No Egito ele se instrui, no Egito ele estuda, no Egito ele ganha um título de príncipe, e ali no Egito também ele passa por muita dificuldade, onde ele vê o seu povo perecendo e sendo escravizado, humilhado e passando por aflições, mas ele não podia fazer nada, porque ele era um príncipe do Egito, mas o seu sangue corria na sua veia, um sangue hebreu, corria na sua veia um propósito de Deus, corria na sua veia o que ele ainda não entendia, mas corria no seu sangue algo de Deus, que dizia para ele que ele não era dali, que ele não pertencia ao Egito. Embora ele estava no Egito, embora ele era príncipe no Egito, tinha ouro, tinha anel, tinha cadeira, tinha tudo que ele tinha instrução, ele tinha superioridade, um conhecimento grande, porém ele não era daquele lugar. Algo dizia ao coração dele, até que ele percebe que um judeu, um hebreu, está passando por uma dificuldade, sendo humilhado por um egípcio, espancado por um egípcio, humilhado por um egípcio. Então Moisés não aguenta no seu coração, sendo ele um hebreu, ele não aguenta, ele vai em defesa daquele hebreu, mata o egípcio, fere o egípcio, até que ele se vê agora num beco sem saída, desesperado, ele dizendo, agora eu não posso voltar mais, se eu voltar, eu morro. Então Moisés agora tem que sair do Egito, Moisés agora tem que fugir do Egito. Parecia que o que ele queria, mas não sabia como fazer, um acidente fez com que ele viesse a sair do Egito, mas tudo isso Deus permitiu, para que Moisés viesse a sair do Egito. Deus criou uma situação, ou permitiu uma situação, para Moisés sair do Egito, porque Moisés precisava viver o propósito de Deus na vida dele. Moisés precisava se encontrar com Deus, e uma forma que Deus encontrou para Moisés se encontrar com ele foi permitindo uma situação, um catástrofe, um caos, um deserto na vida dele, uma crise na vida dele, uma fuga na vida dele, para ele sair do Egito, e também para o Egito sair da vida dele. Ei, meu irmão, eu não sei se você ainda não entendeu o caos que está acontecendo na tua vida, eu não sei se você ainda não entendeu a crise no teu relacionamento, eu não sei se você ainda não entendeu, aleluia, a dificuldade que você está passando financeira, as portas estão fechadas e você não está entendendo. É permissão de Deus, é cuidado de Deus para a tua vida, é porque Ele tem algo maior a fazer na tua vida, é porque Ele tem algo a fazer, realizar na tua vida. Moisés não entendeu aquela fuga, mas aquela fuga era permissão de Deus, aquele caos era permissão de Deus. Então ele sai do Egito e vai parar em Midian, e quando ele para em Midian, na casa de um homem chamado Jetro, ele conhece a sua filha e se casa com ela, com Zípora. Se casando com ela, tem um filho chamado Gerson. Então agora ele é da casa, está vivendo em Midian. Agora ele se vê como, além de príncipe, foragido, aleluia. Ele agora está num cargo que aparentemente está abaixo, é regressivo. Ele se vê num cargo de pastor de ovelha. Agora, ele está trabalhando com seu sogro Jetro. Ele não tem ovelha, ele não tem rebanho,
A rebanho que ele tem é do seu sogro, não é dele. Ele não tinha nada, ele teria que construir a tua vida, ele teria que recomeçar de novo, ele teria que conquistar de novo para ter alguma coisa, porque ele largou tudo por causa daquele incidente. Aleluia. Às vezes é assim, Deus permite a gente perder muita coisa para a gente começar do zero, iniciar novamente. Aleluia. Aprender a depender dele, a passar pelo deserto e se encontrar com ele, entender que dele vem o nosso socorro, dele vem a resposta, dele vem a porta, dele vem o dinheiro, dele vem o carro, dele vem a esposa, dele vem a recompensa. Moisés teve que passar por aquilo para saber quem é Deus. Acho que você não entendeu. Tudo aquilo que Moisés passou foi preciso para ele saber quem é Deus na vida dele. Passamos de anos e anos, todo dia 31, queremos bênçãos dobradas, queremos sonhos realizados, queremos uma vida nova. Chega dia 31, bate meia-noite, a gente diz: agora vou começar do zero. E parece que a história se repete, mas Deus está permitindo para que você conheça Ele mais. Moisés conhecia Deus, o Deus do seu pai. Moisés conhecia Deus de ouvir falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Mas Moisés ainda não tinha uma experiência, mas ele teve que ter uma experiência. Ele teve que passar pelo caos para ter uma experiência com Deus. Tem gente tendo experiência com desemprego, tem gente tendo experiência com o divórcio, tem gente tendo experiência com as tragédias da vida que vem acontecendo em muitas casas. Mas a maior experiência que nós precisamos ter não é com o desemprego, não é com o divórcio, mas a maior experiência que o homem precisa não está no caos, está no Deus que está no meio do caos. Se você for contar a experiência do desemprego, vai contar a derrota. Mas se você for contar a experiência que você tem com Deus, você vai falar: vitória, 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 vitória. 2023, vitória. 2024, vitória. 2025, vitória, vitória, porque eu sei que o meu Redentor vive, 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 e em breve ele se levantará em meu favor. E ele já se levantou, ele já se levantou, ele já se levantou do trono a teu favor, porque ele te ama. Então, começando do zero, ele pega o rebanho do seu sogro e vai apacentar e levar o rebanho para comer. E aonde ele vai levar o rebanho para comer? Ele vai levar o rebanho para comer no deserto. E parece que aquele deserto ainda tinha um pouco de pastagem. Parece que aquele deserto ainda tinha um pouco de grama para as ovelhas. Porque ninguém leva a ovelha para o deserto para se alimentar se não tiver nada. Só leva a ovelha para o deserto para se alimentar se ainda tiver um pouco de grama, de pastagem. Ei, se Deus permitiu você entrar no deserto, é porque Ele ainda está vendo alimento para você ali. Ele sabe aonde tem alimento para você no deserto. Ele sabe aonde saciar a tua sede. A ovelha não está vendo, mas o pastor está.
Porque para a ovelha comer, a ovelha não precisa ver nada, só seguir o pastor. Porque quem sabe o endereço da comida não é a ovelha. Quem sabe a fonte do alimento não é a ovelha, é o pastor. Se a ovelha soubesse a fonte do alimento, ela não precisaria de pastor. Ela só precisa de pastor, porque ela depende dele para comer. Sabe por que você ainda está vivo? Sabe por que você ainda está comendo? É pouco, mas ainda está comendo? Sabe por que você ainda está bebendo, por ainda seja pouco, você ainda está saciando a tua sede? Mesmo com pouco recurso, ele ainda é o teu pastor. E nada te faltará. Ou seja, nada eu tenho falta, ainda que seja pouco, nada me faltará, de nada eu tenho falta, porque Ele é tudo, é tudo, é tudo na minha vida e na tua vida. Ele leva as ovelhas para pastar, levando as ovelhas ao monte, ao deserto, Sinai, ou chamado Horebe. Ele se depara com uma árvore chamada sarça, ou para quem conhece, arbusto espinhoso. Era uma sarça seca, que vivia no deserto e sobrevivia no deserto. Mas a sarça, naquele dia que ele levou o seu rebanho para comer, estava diferente, estava além do normal, porque na sarça tinha fogo, a sarça pegava fogo, e a Bíblia vai dizer que havia fogo no meio da sarça. Por quê que a Bíblia diz que havia fogo no meio da sarça? Porque meio fala de centralidade, meio fala de domínio, de centro, de governo. Jesus, quando ele foi visitar os seus discípulos, quando estava passando por uma grande tempestade, foi até eles. Quando eles estavam no meio do mar da Galileia. Quando eles chegaram no meio, Jesus chegou junto com eles, para mostrar que quem está no comando não era a tempestade, quem estava no meio era Jesus de Nazaré. E quando ele está no meio da tempestade, a tempestade não é superior a nada, a tempestade não afunda barco, porque quem está no meio, quem está no domínio, quem está no governo, quem está no reinado é Ele. Enquanto Ele estiver no meio da tua vida, enquanto Ele estiver no meio da tua casa, o teu barco não vai afundar, a tua família não vai a pique, o teu ministério não vai afundar, porque Ele está no meio da sarça, no meio da casa, no meio da igreja, no meio da vida. Ele precisa estar no meio. Deus estava demonstrando para Moisés que ele estava no meio, consumindo a sarça. A sarça simboliza a vida humana. Após a queda de Adão, o homem se separou de Deus, se distanciou de Deus, deixou de buscar um relacionamento com Deus. Adão, após pecar, ele tem medo de Deus, ele se esconde de Deus, ele já não quer mais falar com Deus, ele já não quer se comunicar mais com Deus. Mas Deus não vê isso como dificuldade, porque ainda que o homem se distancie dele, ainda que o homem vire as costas para ele, ele não vira as costas para o homem, ele não se distancia do homem.
ele não deixa de se comunicar com o homem, porque foi assim que Deus criou o homem, a base de comunicação. E quando Deus desce na sarça, Deus desce para falar com Moisés. E diz a Bíblia: e apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Outra coisa, Deus gosta de aparecer para o homem. Você não precisa aparecer, mas Deus quer aparecer para você. Ainda que você se esconda, Deus sempre vai atrás de você para aparecer para você, se declarar para você, se revelar para você, porque Deus é especialista em se revelar para o homem. O homem, após a queda, ele vem se escondendo, se mascarando. Ele não quer se revelar, porque ele sabe que ele é pecador. Mas Deus, ele ama em se revelar para o homem. Então, no dia que Moisés escolhe levar as ovelhas para passear, Deus escolhe em se revelar para Moisés. Ainda que você não escolheu uma data para estar aqui, ainda que você não tenha planejado e sonhou estar aqui esta noite, diz que foi por acaso ou alguma coisa te trouxe. Mas alguém que marca a data e hora e dia para falar contigo se chama Deus. Você não marcou, mas Ele marcou. Você não marcou o horário, mas Ele marcou. E Ele te trouxe aqui para se revelar para você. E quando Ele se revela, Ele fala. Ele fala. E a Bíblia diz que Moisés, vendo a sarça pegar fogo, se virou para ver aquela grande maravilha. Interessante é que ele não se assusta. Em outras traduções vai dizer: e virarei para lá, para ver essa grandiosa maravilha de Deus. Ele não chama aquele fogo de estranho. Ele percebe que aquele fogo era maravilhoso. O que Deus vai te mostrar não é estranho, não é confuso. O que Deus vai te mostrar será maravilhoso. Porque este é o seu nome, maravilhoso, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. O fogo lá do mundo é estranho, mas o fogo do altar é maravilhoso. O fogo lá tu acende e apaga daqui a pouco. A essa hora, eles estão lá, acende a fogueira, daqui a pouco a fogueira está apagada. Mas o fogo do altar, o fogo de Deus que queima na sarça, ele queima de dia, ele queima de noite, ele queima de dia,
Ele queima de noite, Ele queima de dia, Ele queima de noite. Pregador, não entendi. É o fogo que transforma de dia, é o fogo que transforma de noite, é o fogo que cura de dia, é o fogo que cura de noite, é o fogo que liberta de dia, é o fogo que liberta de noite, é o fogo que arrebata de dia, é o fogo que arrebata de noite, é o fogo que faz maravilhas acontecer. O fogo lá acende e apaga e a vida continua. Mas o fogo aqui acende e não se apaga e a vida é transformada. Quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, diz a Bíblia, e bradou Deus. E aqui está o tema dessa mensagem. O Deus que te chama pelo nome. Do meio da sarça ele escuta uma voz dizendo, Moisés, Moisés. Deus brada no meio do fogo. Do meio do fogo Deus se revela. E do meio do fogo Deus brada chamando pelo nome. Deus pode ser estranho para você, mas você não é estranho para Deus, porque Ele sabe o teu nome. Quando Ele te escolheu do ventre da tua mãe, Ele te chamou pelo nome. Pregador, me prova na Bíblia onde Deus chama pelo nome. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. E Deus continua chamando Samuel. Samuel, Samuel. 2 vezes como chamou Moisés. E disse Samuel, eis-me aqui, Senhor. E disse Deus para Abraão, Abrão. E disse Deus a Isaque, Isaque. E disse Deus a Jacó, Jacó. E disse Deus a Isaías quando o vocacionou, Isaías. Quem há de ir? E disse Deus a Pedro, Simão, Pedro. E disse Deus a Levi quando estava trabalhando na alfândega, Mateus, segue-me. E disse Deus a Natanael, vem. E ele diz, de onde o Senhor me conhece? E disse o Senhor, eu te vi debaixo da figueira. Ele é um Deus que se revela e fala e chama pelo nome. Deus não erra endereço, e não erra cabeça, e não erra nome. Quando Ele te chamou pelo nome. Quando Deus visitou o Éden mais uma vez, quando Adão pecou, Ele disse, Adão, aonde tu estás? O pecado de Adão não fez Deus errar um nome. Só fez Deus bradar mais uma vez. Adão, aonde tu estás? Quando a gente fala de brado, a gente fala de grito. O que significa, pregador? É que Deus estava gritando o nome de Moisés, para que o céu e o inferno e Moisés venham a ouvir. Que Deus é o Deus que chama pelo nome. Sabe qual é a maior raiva de Satanás?
que mesmo com todo o pecado que você tem, falha, imperfeições, espinhos na tua vida, Ele ainda te chama pelo nome. Lázaro estava morto, mas Jesus foi até lá e disse: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Ainda que esteja morto, Ele ainda chama pelo nome. Ainda que teu casamento esteja morto, você esteja frio, desempregado, sem dinheiro, sem ninguém na vida, ei, Ele ainda sabe o teu nome e manda te dizer: ei, fulano, venha, porque eu te amo, eu te quero, eu te amo, eu te quero. Ele sabe o endereço, Ele sabe o nome do teu filho, do seu marido. Está desviado, mas Ele sabe o nome dele. Está no pagode, mas Ele pode ir lá e chamar pelo nome. Está no funk, está na junina, mas Ele pode ir lá e chamar pelo nome. Ainda que ele esteja mergulhado no mais profundo pecado, Deus vai lá. Porque disse o salmista: ainda que eu esteja na mais profundeza do mar, eu sei que ali tu estás. Se eu subir aos céus, ali tu estás. Então não tem deserto, não tem calor, não tem nada que faça, que impeça de Deus te chamar pelo nome. Quem sabe você retrocedeu. Não tem porém. Ele te chama novamente pelo nome. Quando Ele te chama pelo nome, Ele te chama para cantar. Quando Ele te chama pelo nome, Ele te chama para pregar. Quando Ele te chama pelo nome, Ele te chama para orar. Quando Ele te chama pelo nome, Ele te chama para fazer a obra. Moisés, quando foi chamado pelo nome, ele foi chamado com uma missão. Moisés, eu vou gritar teu nome, mas quem vai brilhar sou eu. Chegando lá, você não vai dizer: aqui quem vai fazer tudo é Moisés. Chegando lá, você vai dizer: eu, Moisés, enviado do eu sou, o Todo-Poderoso, vim libertar vocês. Quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, Deus revela o seu nome para Moisés. Moisés passa a conhecer Deus, agora não como Jó, de ouvir falar, mas agora porque está face a face com Deus. Nem todo deserto é ruim. Tem deserto que é para crescimento. Tem deserto que é para a nossa vocação. Tem deserto que faz parte da missão. Porque se você for para a missão sem deserto, você vai despreparado. Não reclame no deserto. Faça a sua parte no deserto. E quando você vê a maravilha de Deus acontecendo, você se achegue para ver. O interessante é que Moisés, ele não correu da presença. Ele chegou perto para ver de perto. Não adianta você vir e não chegar perto. Porque Ele não quer somente você sentado aí. Ele quer você perto da presença dEle. Se coloque de pé nesta noite.
Quando Deus chama Moisés, Ele não deixa Moisés sozinho. Ele dá uma referência a Moisés, dizendo a ele: assim como eu fui, como Abraão, Isaque e Jacó, assim também serei contigo. Por que Deus cita Abraão, Isaque e Jacó? É porque Deus cita de homens falhos como ele, mas que tiveram a presença de Deus. Mostrando para Moisés que se Abraão, sendo falho, pecador, foi pai de multidão, você também pode. Se Isaque, como falho e pecador, recebeu a promessa, alcançou a promessa, você também pode. Se Jacó, como enganador e usurpador, ganhou o título de patriarca, o Deus que muda e transforma, você também pode. Você não tem desculpa para correr do que eu tenho na sua vida. Porque eu sou o Deus do impossível. Ah, mas não está favorável, Senhor, agora não. Quando estará favorável? Quem cria o favorável não é você. Quem cria o tempo favorável é Deus. Porque é Ele que manda a chuva e é Ele que manda a seca. Deus mandou a seca para Israel. E Deus disse para Elias: agora eu vou mandar a chuva. Manda o servo lá subir no monte, que eu vou dar o sinal. Então o servo sobe. Elias, não estou vendo nada. Calma aí. Porque se ele disse que o tempo favorável vai chegar, porque vai chegar. Fica aí. Elias, nada ainda. Daqui a pouco. Elias, calma aí. Eu estou vendo algo. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse para o servo: corre, porque vem chuva de Deus. O que aos seus olhos é pequeno, se prepare, porque é aos seus olhos. Porque quando chegar perto, você vai ver que não é somente um fogo, é a glória de Deus na tua vida. Põe a mão no seu coração esta noite. Ó Deus, eis aqui o teu povo que ouviu a tua palavra. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor foi fiel à sua palavra. O Senhor tem falado e ministrado ao coração dos teus filhos, de que o Senhor é Deus, especialista em se revelar e falar, e chamar pessoas pelo nome. O Senhor não é o Deus que erra endereço e não se confunde. O Senhor não é o Deus do homem, filho do homem, para que se arrependa. Não. O Senhor não é o Deus que mente. O Senhor é um Deus fiel que cumpre a promessa. Eu te peço nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor venha descer em cada sarça aqui nesta noite. Descer em cada vida nesta noite, dominando, governando cada coração. Que cada coração nesta noite venha queimar pela chama do teu Espírito. Venha queimar pela tua palavra. Venha queimar de amor. Venha queimar, Senhor, de prazer de estar na tua presença. Ó Deus, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha renovar os corações e o entendimento de cada um. Para que cada vida venha ter um encontro contigo verdadeiro. Para que o teu nome seja glorificado através de cada um. Ó Deus, obrigado por este culto maravilhoso.
Obrigado, Senhor, por esta palavra, mas que o Senhor possa continuar fazendo a tua obra em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar fazendo a tua obra na nossa casa, falando com a esposa, falando com o marido, falando com o filho, falando com os parentes, se revelando a eles, para que se cumpra a promessa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a igreja aplaude ao Senhor em nome de Jesus.